É muito gratificante tudo isso, né? É muito gratificante. É o que eu digo assim, que tudo isso assim não tem preço. O que eu ganhei de experiência, o que eu ganhei de conhecimento, o carinho assim que a gente sente na voz dele quando ele grava um áudio, né? Igual essa semana ele me mandou 4 áudios, né? São curtinhos, com poucas palavras, mas assim, você sente a entonação da voz. Oi, Projane, com aquela alegria assim, sabe? Uhum. Que é muito legal. Eu acho assim que é só quem passa por esses momentos assim que sabe o valor, né, que tem assim de você ouvir um oi, Projane, de uma criança que não falava nada praticamente, né? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Anjo Educador. E nesse podcast eu entrevisto alunos do programa de formação em Educação Criacional Inclusiva, que alcançaram de 3 a 5 objetivos do seu plano de intervenção com seus alunos em até 10 semanas, E hoje eu estou aqui com a Jane. Oi, Jane. Oi, Oi, Jane, você fala de onde? eu falo de Santa Catarina, Correia Pinto, Santa Catarina. Ria Pinto, Santa Catarina. Que interessante. É uma cidade grande, pequena? Não, uma cidade bem pequena, em média 14 mil habitantes. 14 mil habitantes. Que interessante, que 14, bacana. 15 mil. E como é que você conheceu o Instituto Idade? Como é que você me conheceu? Como é que foi isso? Começou assim, o ano passado, eu fui, recentemente, faz 2 anos que eu comecei a estudar, a fazer a faculdade de pedagogia, Certo. e aí eu consegui uma vaga de estagiária. Uhum. E nesse estágio, para minha surpresa, era de uma criança especial. Era uma criança deficiente visual, de baixa visão. Uhum. Só que quando eu recebi o convite, me falaram assim, ó, é para você fazer o estágio como segunda professora de um aluno deficiente visual. Certo. Aí eu levei um susto, porque eu só tinha feito 6 meses de estágio em uma CI. E aí, quando eu recebi, assim, por ser deficiente visual, eu levei Uhum. aquele baque. Eu Sim. disse assim, eu não tenho preparação, eu acho que eu não sou capaz, eu não tenho... Fiquei com medo, né? Já tinha visto Aí, alguma coisa sobre deficiência visual na faculdade? não, eu tô agora, esse ano, eu tô na 4ª fase. Então, naquele tempo, eu tinha feito Uhum. 6 meses de faculdade. Certo. Então, eu não tinha visto nada, assim, né? Aí eu fui pro carro, pensei, voltei lá e fui desistir. Eu disse Uhum. assim, ó, eu não estou preparada. Eu não estou preparada porque é uma coisa muito delicada, você tem que ter um conhecimento para você cuidar de um aluno, né? Sim. O aluno tinha 5 aninhos, nunca tinha frequentado escola nenhuma regular, então eu disse assim, eu acho que o município deve achar uma professora especializada, que tenha Sim. pelo menos uma experiência, né? Então, ele Aí, nunca havia frequentado escola regular? 5 anos que você não, falou? é, 5 anos, tá ok. Entendi. então eu voltei lá para desistir. Uhum. Aí elas comentaram assim, a secretária da educação, né, falou assim, não desista. Não desista porque a gente conhece os teus 6 meses de trabalho na CI e você se destacou. E a gente sabe que você vai dar conta. Eu disse, mas gente, eu preciso de uma preparação, como que eu vou cuidar de uma criança, como que eu vou ensinar se eu não sei nada? E Uhum. aquilo ali me deu um desespero, sabe? Sim, sim. Aí elas, né, comentaram que o município ia entrar com recurso, ia pagar curso e tal, porque são poucas professoras formadas nessa área, né? Uhum. Aí eu disse, não, então tá, já que vocês vão me dar o suporte, eu vou. Aí peguei e aí eu comecei a estudar, né? Deixei a faculdade para o lado e fui atrás de curso e fui né, me aperfeiçoar para me saber como que eu É ia lidar com. interessante. É interessante você falar isso, né? Deixei a faculdade de lado e fui estudar. É, fui estudar o que eu realmente precisava saber no momento, né? Sim, sim. Porque, na verdade, na faculdade demoraria um certo tempo, né? Até eu Sim, sim. chegar nessa fase que eu precisava naquele momento. Certo. Então, eu fui atrás do que eu estava precisando naquele momento. Uhum. E aí, eu conheci vocês.
já assim de começo, né? Uma professora que estava me auxiliando muito no começo, ela me comentou sobre vocês, né? Sobre o Instituto ITARD, e aí eu fui pesquisando, né? Tudo o material que era gratuito ali, eu fui indo atrás, né? E aí eu fui conseguindo, fui estudando, fazendo cursinhos, me aperfeiçoando, e consegui um bom resultado com ele, assim. E muita coisa, assim, aí eu fiquei sabendo do curso, agora recente, né? Sim. E eu achei, assim, que era o momento e que eu precisava fazer esse curso. Aí foi onde eu fiz, né? Eu consegui pôr tudo dentro do que o anjo ali pedia, né? A Sim, parte ali do anjo no educador ali plano de pedia. intervenção, né? Plano, sim. Uhum. Então, assim, eu achei assim que eu consegui fazer o que eu precisava fazer com o aluno. E eu me identificava muito nas aulas ao vivo, quando você citava alguns relatos, né, assim, tipo, com família, com professores. Eu vivenciei tudo isso, de professores que agora eu sei que por não saber lidar, né, não ter a mesma preparação que a gente tem, mas que de uma certa... Voltou. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Aí você está falando, né, que professores que não têm uma certa preparação, né, mas estão buscando, né? Sim. Hein, Jane, o que estava acontecendo, assim, como é que foi o início do trabalho desse aluno, o que ele já sabia, o que ele já conhecia, antes de você começar a trabalhar com ele? Pela baixa visão dele, ele era muito reservado. Ele quase não falava, muito pouco. Por exemplo, eu conversei com a mãe dele e fiz igual você orientou no curso, né? De chamar os pais, de fazer um encontro. Eu fiz tudo isso, sabe? Eu fiz tudo isso. Eu quis conhecer o aluno antes, eu quis conversar com a mãe para mim saber como que ele era, se ele já estava adaptado, né? Quais as necessidades. Eu fiz certinho, igual você orientou, sabe, no curso. E aí, a gente fez esse encontro na escola com a presença da diretora, né? E a gente conversou tudo, eu deixei bem claro para ela que eu estava estudando, que eu era uma estagiária, que eu estava, né? Mas que eu ia tentar fazer o máximo para, no final do ano, a gente ter atingido todos os objetivos. Sim. E ele chegou assim, o primeiro dia que eu vi ele não falou comigo. Eu levei um docinho, ele também não aceitou, porque ele era muito reservado. Se ele não te conhece, ele não ia conversar com você. Ele não aceitava nada de estranho, né? Sim. Eu vejo isso como uma segurança dele, né? Porque ele não estava vendo, então era uma forma dele se defender, né? Sim. E aí eu precisei ir conquistando ele, né? Aos pouquinhos. Eu fui conquistando ele. Aí na sala ele ficou tranquilo, só que toda hora ele queria sair, porque ele não estava habituado na rotina. Então eu fiz até mandei a foto no projeto, eu fiz uma tabela, não é tabela, como é que é o nome? De rotina. Eu fiz a rotina dos horários das aulas. Cada aula eu identifiquei como uma plaquinha com um símbolo tátil, né? Assim que ele fosse sentir, por exemplo, na educação física, eu colei uma bolinha. Sim. E ali ele ia sentir que era uma bolinha, ele sabia que era hora de ir para a educação física. Na hora do lanche, eu coloquei uma colher, né? Que ele ia pegar ali na colher, ele ia sentir a colher, ele ia saber que era hora de ir para o refeitório para fazer o lanche, né? Então, tudo eu identifiquei dessa forma para ele saber que ele tinha uma rotina a seguir na sala de aula. Sim. No início da aula, a gente colava as plaquinhas, e cada vez que batia o sinal para trocar de professor, a gente ia lá e retirava uma plaquinha, e depois, né, selecionava, eu sempre comentava com ele, ó, falta tal aula, né, aula por aula. Então, ele sabia que na última, estava na hora dele ir para casa. E aí ele se adaptou muito bem com isso, sabe? Ele se adaptou muito bem, assim, ele não tinha objetividade nenhuma, assim, contra os coleguinhas, no caso, ele era muito comunicativo, assim, ele aceitava bem, né?
Só que do jeitinho dele, ele era quietinho, mas se um coleguinha chegasse nele, ele aceitava, ele pegava na mão. E o interessante é que as outras crianças também tinham aquela curiosidade em conhecer o coleguinha, né? E entender. Tudo assim, eles tinham aquela curiosidade em saber por que que eu estava ali e por que que eu fazia as atividades diferentes com ele. Porque, sabe, aquela curiosidade de criança, assim, né? Ah, mas por quê, Pro? Por quê? Então, daí eu pedi autorização para a professora regente para deixar as crianças a par disso, né? Para eles entenderem a necessidade do coleguinha, que eles também, né, poderiam auxiliar, ajudar, atender o coleguinha, porque o coleguinha não conseguia identificar os móveis, tudo assim, né? Sim. Então, eu fiz esse trabalho, assim, com os demais alunos, porque eles despertavam o interesse neles, em saber, ah, mas por que que ele não pega um lápis para fazer a atividade? Por que que as atividades dele é diferente? Então, eu achei assim, e como as crianças tinham esse interesse em saber, eu achei interessante incluir tudo isso junto, né? Sim, e já orientar as crianças, né? E eles reagiram muito bem. Eles eram, assim, muito cuidadosos com ele. Tudo assim, eles queriam, Pro, posso ajudar? Se a gente ia sair da sala, era aquela briga, assim, para quem pode pegar na mão do coleguinha para levar, para acompanhar. Sim. Então, eu digo assim, que as crianças, elas são muito puras, né? As crianças, elas têm um coração muito bondoso, assim, que, infelizmente, quando a gente vê uma criança que não reage dessa forma, eu acredito que é influência de um adulto, né? Um adulto que influencia a criança, porque a criança, do natural dela, ela é muito pronta, ela é muito para ajudar, para tudo, assim, né? Eles têm um coração muito... Eles não vê maldade, na verdade, né? E você conseguiu envolver ali a turma, né? Você envolveu a família, você envolveu a turma. Sim. Poxa, que bacana. Eu movimentei com tudo. Não, exatamente. Você já estava no curso, né, nesses dias que você já estava fazendo isso, ou ainda não tinha entrado? Não. Pô, que bacana, né? Mas você, não sei se você lembra, mas logo na primeira aula do curso... Travou de novo. Logo no início do curso, voltou? Voltou. A gente fala sobre isso, né? Não é só sobre o professor e o aluno, é sobre o professor, o aluno, os outros professores, a família, né? Tem que movimentar a comunidade, né? Faz parte de movimentar a comunidade. E assim, o que me chamou muita atenção, assim, e eu fiquei mais contente ainda, foi porque quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que eu tinha feito tudo certinho. Antes de ter feito o curso, sabe, Leandro? Antes de eu ter a tua orientação, eu digo assim, que foi Deus que foi me guiando, sabe, para mim fazer tudo assim certinho. E, claro, eu tive 2 professoras que me auxiliaram muito, assim, que eu digo assim, que elas foram quem me deram uma luz, assim, né? Porque eu dizia, Pro, o que eu faço diante de uma situação dessa? Igual um certo dia eu quis fazer uma atividade com tinta com ele. Eu quis passar tinta na mão e fazer uma atividade com tinta, porque na CI era comum a gente fazer esse tipo de atividade com as crianças de 2, 3 aninhos, e eles reagiam bem. E o dia que eu fui fazer essa atividade em sala de pouso, ele ficou agitado e não deixou, sabe? Ele ficou com medo. E eu não entendia o porquê daquele medo de fazer uma atividade com tinta. Eu já tinha mostrado o pincel para ele, eu já tinha feito ele sentir a textura da tinta, só que tudo ele se recusava, nada ele queria sujar a mão, ele não queria pegar nada do que ele não soubesse o que era. E aí eu fiquei nervosa e fiquei pensando, eu disse, meu Deus, mas eu assustei ele numa atividade tão comum, tão simples assim, né, que a gente faz na ICI. E daí fui conversar, no intervalo ali, eu fui conversar com outra professora que estava fazendo um estágio na escola, e ela fazia estágio de educação especial. Aí eu comentei com ela, eu disse, Pro, fiquei nervosa hoje, porque fui fazer tal atividade com o aluno, assim, e ele reagiu dessa forma. Daí ela disse assim, Jane, fecha teu olho e passa um pincel na tua mão se você não souber que é um pincel. Imagina a textura da tinta na tua mão, só que você não vai estar vendo isso, você não sabe o que é. O pincel pode representar um bichinho na tua mão. Então, é o que ele pode ter sentido, porque ele não conhece. Então, tudo que ele não conhece, ele pode reagir com medo. Então, comece a olhar por esse lado. Faz de conta que você não sabe o que ele sabe, o que ele não sabe. Então, faz de conta que
tudo é novo para ele. Uhum. E aí eu comecei a passar a olhar com outros olhos, com os olhos dele. Eu comecei a olhar com os olhos dele. Porque se ele não sabe o que é um pincel, eu preciso explicar, eu preciso fazer ele ter confiança de pegar um pincel. Se ele se ele tem medo da tinta, ele não sabe a textura da tinta, nada, eu preciso fazer ele ir perdendo medo da tinta e ir pegando, né, na tinta. Sim. Então, eu comecei a desenvolver esse tipo de trabalho com ele, sabe? Com esse tipo de trabalho, assim, de textura, para ter a sensibilidade na ponta dos dedinhos, para esse ano ele começar o braille. Ah, que bacana. Ele tem algum outro diagnóstico? Tem mais 4 diagnósticos, 4 ou 5. Só que agora sim eu não vou lembrar de cabeça, se eu não lembro o ICID dele. Mas é mais ou menos o quê? 4 ou 5? Nossa, é bastante coisa. Baixa visão, né? Baixa visão. Tem o CID F71, parece, que é de retardo mental. Tem... eu não vou lembrar os outros, Leandro. Até nem lembrei de... Mas, assim, são... No relatório eu até descrevi lá. Sim, O sim. ICID que ele tem. Ou seja, não era só baixa visão, então, né? Não. Ele tinha algum atraso no desenvolvimento? Você acredita que sim? Sim. Tinha, porque já tinha o laudo, né? Já tinha o laudo já. Comprovado, já, neuro, né? Do neuro, tudo com tudo. Ele tem ecoalia, né? Que ele não fala, ele só repete. E, para minha surpresa, assim, nas primeiras atividades, ele começou a me responder. Nossa. Numa atividade, a gente foi trabalhar, porque, assim, como eu achei melhor, assim, a necessidade dele era ele ter o movimento das mãos, abrir e fechar, porque ele tinha a mãozinha mais dura, ele tinha medo de fechar, né? Ele não conseguia acender a luz ou apagar, nada disso. E então eu achei melhor trabalhar as mãos, já que o braille o essencial é os dedos, né? É a mão, a sensibilidade. E conseguimos conciliar algumas necessidades diárias dele, né? Incluir isso. Então, em determinadas aulas, a gente ia no banheiro para praticar a escovação, né? A higiene bucal. A gente teve um ótimo resultado com isso. Ele não fazia antes escovação de dente sozinho? Ele tinha medo. Ele tinha muito medo. Tanto que eu fiquei uma semana trabalhando com ele. Todos os dias, depois do lanche, a gente ia no banheiro, tentava, não dava, porque ele tinha muito medo, né? Sim. Talvez por não saber o que era a escova, ou por que aquela lá ia na boca, fazia aquele barulhinho. Então, tudo ele tinha muito medo. E depois de uma semana, eu consegui. A gente foi no banheiro, ele escovou o dente certinho, direitinho, fez sozinho. E aí era engraçado, porque quando a gente voltava, os aluninhos perguntavam, e aí, o Braz escovou os dentes? Daí a gente dizia, hoje não. Mas tem que escovar, não sei o que, eles davam um incentivo. E o dia que a gente conseguiu, a gente chegou e eles perguntaram, e aí? Daí eu disse, turminha, hoje ele escovou os dentinhos, todo mundo bateu palma, né, falou no nome dele. Então ele se sentiu motivado, né? Que daí toda hora, nos outros dias, ele queria ir lá no banheiro escovar o dentinho, né? Foi que incrível. Então, assim, igual a mãe dele comentou, foram 1 mês e meio, 2 meses de aula presencial. E a gente conseguiu muitos resultados, assim, em pouco tempo, né? A gente conseguiu muitos resultados. Não, pode falar. Igual na atividade, eu fui trabalhar a letrinha A com ele, né? Então, sim, como tinha que ser tudo em relevo, o que eu tinha de material era cola quente. Então, eu fazia a letra grande e passava cola quente em cima, né? E aí, auxiliava ele para passar a mãozinha para ele ir identificando o formato da letra. Sim. E aí, a gente associava, fazia uma colagem, por exemplo, de arroz, né? Foi o dia que eu me surpreendi. Eu estava falando para ele, esse aqui é o A, né, fazer ele sentir, e agora a gente vai fazer a colagem com arroz.
e ele conseguiu fazer a associação A de arroz pro. Ele me falou isso, Nossa, que legal. sabe? E, nossa, aquilo ali para mim foi uma, né? Eu disse, meu Deus, se ele só repetia o que os outros falavam e ele fazia uma associação dessa e me dar a resposta, Sim. né? A de arroz. Então, assim, e dali para frente ele começou a me dar pequenas respostas, sabe? Eu fazia uma pergunta e ele conseguia me responder. Com 2 ou 3 palavrinhas ele respondia, porque o vocabulário dele é bem baixo, assim, né? Mas e aí começou a pandemia, né? Aí começou a pandemia e eu decidi não, parou tudo, né? Foi aquele baque que deu ali, que todo mundo entrou em desespero, sem saber o que ia acontecer. E aí eu fui descartada, né? Não é descartada, eu fui dispensada. Você parou o estágio? Parou o estágio. E aí a mãe dele veio conversar comigo, né? Para saber a respeito das atividades e tal. E como que ia ficar. Eu disse, infelizmente eu fui dispensada, né? Eu não sei como que vai ficar. Daí, aquilo, sabe, me doeu tanto, sabe? Porque eu me coloquei no lugar daquela mãe, sabe? Sim, porque eu pensei assim, ela já tinha tido problemas anteriores com questão de escola, porque a escola o município não contratava professores adequados para o filho dela. E aí, agora, esse ano, né, o ano passado, quando ela começou, a gente, igual ela disse, a gente está vindo tão bem, e de repente para tudo assim, o meu filho vai perder mais um ano, porque ele tinha 5 anos, ele já deveria estar 2 anos no pré, né, fazendo o segundo ano do pré, e ele não estava, ele estava no primeiro ano, no caso, né, e aí eu disse assim, tá, deixa que eu vou ver o que eu posso fazer. Aí eu fui na escola, conversei, daí até a coordenadora olhou para mim e disse assim, ai, Jane, foi tão de repente toda essa parada que a gente não se tocou nisso, a gente não se ligou nisso. Eu digo, pois é, e agora eu quero saber qual vai ser, o que a escola vai fazer. Ai, a gente não sabe o que vão fazer. Eu digo, não, porque a mãe dela me falou isso, né, a mãe dele me falou isso, só que eu acredito que não pode ficar dessa forma. Então, se vocês não forem realmente fazer nada, eu quero continuar como voluntário. Não precisa nada, né? Eu só não quero criar atrito com outras professoras, porque eu sei que seria responsabilidade da escola, né? Na escola do município, eles têm que dar assistência para o aluno. Só que como a pandemia pegou todo mundo de surpresa, e eles estavam, assim, tudo despreparado e todo mundo estava apavorado com aquela situação. Sim. O que eu ia fazer em sala de aula, eu continuo com ele. Se não tiver problema para ninguém, né? Aí elas aceitaram, né? Aceitaram uma boa, que seria uma ótima ajuda. Ou seja, Angela, só para resumir então, aconteceu a pandemia, né? As aulas presenciais pararam, aí você parou de trabalhar com esse aluno, né? Aí, só que as atividades online não estavam funcionando. Aí você foi na escola, né, conversou com a escola, a mãe te procurou, né, querendo ajuda, e você conversou com a escola e decidiu ajudar voluntariamente. Sim. E a escola não... A escola foi muito parceira, sabe? Sim. A escola foi muito parceira, assim. Eu digo assim que isso é uma comprovação, assim, de que se todo mundo trabalhar junto, as coisas funcionam. Porque eu mesmo não fazendo parte da escola mais, a escola estava me auxiliando com o material, a escola me dava todo o material que eu precisava, né? Eu fazia o material em casa, adaptava o material em casa, levava para a escola, a mãe do aluno ia na escola, pegava o material, eu fazia videochamada para me orientar ela, para ver ele, no caso, para ele ouvir a minha voz, porque ele já estava acostumado com a minha voz, para ele saber que ele não estava na escola, mas ele precisava fazer as atividades em casa e que agora não ia ser comigo, ia ser com a mãe dele, né? Sim, sim. Então, tudo isso a gente trabalhou com ele para ele entender, né, a situação de que ele estava em casa, mas ele precisava continuar fazendo as atividades.
Então, eu fazia videochamada, a gente conversava, até mandei algumas fotos, né, no registro lá, da gente por videochamada. E, assim, foi um ano, assim, que a gente trabalhou uma equipe, sabe? Eu trabalhando da minha forma em casa, fazendo, adaptando, estudando, sempre pesquisando, e a mãe dele sempre presente ali, fazendo todas as atividades, se esforçando, né, fazendo. A escola estava me auxiliando também desde o início, né, até hoje, assim, eles comentam muito, assim, né, de tudo, assim, que a gente passou naquele ano, assim, e a evolução que ele teve. Foi muito visível, assim, a evolução dele, né. Até um dia eu mandei uma outra atividade com tinta e a mãe dele me ligou para mim ver que ele mesmo, por conta própria, ele quis sujar as mãos. Ele sujou as mãos e fez o carimbo das mãozinhas com tinta e tudo. Então, aquilo ali para a gente foi uma vitória, porque, né, a primeira atividade com tinta e depois ele fazer sozinho, né, foi, assim, uma grande conquista, assim, né, a gente teve. Só para deixar registrado, quando foi mais ou menos um mês que parou o presencial? Nós começamos em fevereiro, em março, em abril, comecinho de abril, eu acho que foi que começou a pandemia, né? Eu fiquei 2 meses com ele, em sala de aula. 2020, né? 2019. 2019. Nossa, tem tempo. Não, foi 2020, né? Porque agora esse ano, foi o ano passado isso. Foi no ano passado, 2020. Foi no comecinho do ano passado. Fevereiro de 2020. Fevereiro, março, abril, foi nesses 3 meses. Foi nesse momento que você decidiu entrar na turma? Não, eu decidi entrar na turma agora, né? Que teve o curso. Só que nesse período, eu fiz eu acompanhei tudo que tinha de material gratuito seu. Uhum. Eu já conhecia o Portage, eu já tinha desmontado aquele Portage, e eu fiz a semana do AEE, daquele ano que teve. Sim. E aí, foi acho que a primeira, a segunda turma do AEE que teve, e eu fiz. E aquele curso ali do AEE me ajudou muito, muito mesmo, assim. Então, tudo que eu precisava, que eu tinha dificuldade, ou que eu estava em dúvida, eu pesquisava lá no site de vocês, nos vídeos, né? Então, assim, tipo, vocês me acompanham, eu acompanho vocês desde o ano passado. E aí... Mas por que você decidiu? Tinha alguma coisa acontecendo? Por que você decidiu entrar nessa turma do Educação Criacional Inclusiva? Tinha algum problema específico que você queria resolver? Não, é porque eu me interessei nessa área. Uhum. Eu me interessei, assim, sabe? Eu me interessei e eu fiz aquela semana que teve antes, né? E aí já me despertou o interesse. Eu disse, não, mas eu quero porque eu me identifiquei muito, assim, né? Eu achei, assim, bem, bem válido. E aí eu decidi fazer, né? Decidi fazer, fiz. E, para minha surpresa, assim, a cada aula eu via que eu tinha feito um ponto certo, né? Claro que muita coisa ali eu aprendi, né? Que eu não tinha conhecimento. Uhum. Só que é uma prova, assim, de que funciona realmente, né? Porque a gente faz muito curso que na teoria é uma coisa, mas na prática não dá aquele resultado. E com o curso, com todas essas técnicas, ele dá resultado. A gente vê, é comprovado, né? Você trabalha de uma certa forma, mas o resultado vem, né? E aquela função do SMART, aquilo ali é o melhor guia que a gente tem. Esse ano eu não estou mais com ele. Esse ano o município contratou professora para ele, né? Uhum. Então eu não estou mais trabalhando com ele, mas eu ainda continuo tendo contato com ele, com a família. Essa semana ele ainda me mandou um áudio falando muito bem, ele lembra de mim, ele lembra do nome, tudo assim, né? E então, assim, é muito gratificante, né? Eu digo assim que o que eu aprendi o ano passado marcou para sempre. Assim como a mãe dele diz, né, que eu fiz muita diferença na vida da família e dele, ele também me ensinou muita coisa, né?
Ele me ensinou muita coisa. E foi através dele que eu descobri vocês, que eu tive interesse em fazer esse curso, né? Tudo assim, foi tudo através dele, no caso, né? Sim, poxa, Indo que em busca bacana. de conhecimento para saber lidar com ele, né? Saber Uhum. ensinar da melhor forma possível. E eu acredito ainda assim, esse curso não seria só para deficiente, para quem tem deficiência ou, né? Porque muita coisa ali você pode usar com outras crianças, né? As Sim, crianças que têm dificuldade na alfabetização. Então, né, os smarts ali. Aquilo ali é uma coisa que você pode aplicar com uma criança, né, que está em fase de alfabetização ou qualquer outra dificuldade que ela tenha. É uma maneira de você ir acompanhando a evolução e ver sim. se o teu trabalho está certo, né? Então eu acho assim eu achei muito válido assim o curso, né? Eu Eu vi que achei muito, você definiu vários objetivos. Você alcançou muitos objetivos com ele, né, ao longo dos meses aí. sim, Eu vi tanto na área de autocuidados quanto na parte de alfabetização, identificação das vogais, né? sim, Foram, por exemplo, só as vogais já são cinco vogais. Ele alcançou as cinco vogais. sim, E você definiu prazos, na minha visão, até curtos, né? Acho que uma semana por vogal. E sim. ele tava, Ele pegou, ele ele pegou. pegou, Poxa, ele que pegou. incrível. Que E a incrível. gente sempre revisava, né? Tipo, eu fazia na lixa para ele sentir, né? Uhum, Então, antes dele passar para a próxima, a gente fazia aquele passo anterior, revisando e apresentava um novo conteúdo, sim. né? Então, a gente foi fazendo assim, assim, ao longo do ano, a gente conseguiu muita coisa, assim. Mas dentro do prazo ali de 2 meses, assim, a gente atingiu muitos objetivos. E esses dias eu estava conversando com a mãe dele, né? E com a professora dele também, que é a minha amiga, e ela disse assim que realmente o trabalho que ela está dando continuidade ao trabalho que eu iniciei o ano passado, Uhum, né? Ela está já nos últimos detalhes ali para iniciar o braille com ele, né? Já porque ele já tem o movimento dos dedinhos, a sensibilidade, tudo, né? Então eu penso assim, porque às vezes te bate aquela insegurança, né? Será que eu fiz certo? Será que sim. eu Uhum. fiz da forma que deveria ter sido feito, ou de repente deveria fazer de outra forma? E a cada retorno que eu tenho, quando eu fiz o curso, né, de vocês, assim, eu disse, não, eu fiz certo, eu estou no caminho certo. Mesmo as outras professoras, né, falando que até hoje na escola eles reconhecem o meu trabalho, né, e dizem, não, você fez um excelente trabalho, né, mas você fica, assim, um pouquinho insegura, será? E aí, durante o curso, tudo eu ia me identificando muito, Uhum. tudo, sabe? Eu ia me identificando muito, assim, eu disse, não, eu acho que cumpri minha missão, eu fiz o trabalho certo mesmo. Poxa, que incrível. Você então vê a diferença da Jane que tinha pensado em desistir e da Jane de agora. Sim, vejo. Vejo porque, assim, eu comecei a fazer a pedagogia na primeira semana, no primeiro mês que eu estava na faculdade, eu já fui parar numa CI. E no primeiro dia de CI, eu até relatei isso nos primeiros contatos com a equipe da ITARD, e até comentei que eu passei por uma situação bem próxima à sua, né, de ver a situação das criancinhas tão pequenininhas, né, tudo aquilo, assim, que não era do meu convívio, do meu contexto, assim, de vida, assim, eu nem imaginava muita coisa, assim, que a gente vê, né, um frio, porque aqui pra gente, aqui no sul faz muito frio, né, Uhum. e então, assim, aquelas manhãs geladas, criancinhas pequenininhas chegavam com, né, enroladinha no cobertorzinho, com sono, com frio ali, e Né? as mães têm que deixar as crianças e irem trabalhar, né? Então, aquilo ali cortava assim meu coração, sabe? Porque eu É. ficava com dó das criancinhas, tão frio tirar de casa, né? E aí, no primeiro dia, eu lembro que eu saí da CI, fui para casa da minha mãe e cheguei lá chorando. Eu digo, mãe, não é para mim. Não é para mim, eu não consigo ver aquelas crianças, não é para mim. Eu vou desistir. Daí ela disse, não desista.
Não desista e faça diferente. Faça você diferente. Porque aí você vê muitas situações assim que você não concorda, né? E eu queria fazer diferente. E aí eu era chamada a atenção. Não, mas não pode. Mas não estou fazendo nada de errado, é só um agrado, né? E aí, né? Não, mas não sei o quê. E aí a mãe disse, não, você não está fazendo nada de errado. Muitas vezes até eu fui, comentei, né? Com a supervisão, assim, se eu poderia fazer tal atitude, né? E ela disse, pode, não tem nada contra isso, você não está errado, né? E aí eu fui e comecei a fazer diferente, né? Eu comecei a fazer diferente, eu ouvi o conselho que a mãe falou, né? A mãe dizia assim, faça diferente você, se coloque no lugar de mãe, que você já é mãe, e cuide daquelas crianças como se fossem os seus filhos, e faça a diferença. E aí foi assim que eu continuei. E aí, no próximo ano, eu já recebi esse desafio do Brian, né? Que é um aluninho, assim. E eu fui. Eu pensei assim, se Deus está me colocando essas oportunidades, eu não vou negar nenhuma. Onde a oportunidade que eu tiver na área da educação, eu vou aceitar. Eu vou aceitar, eu não vou recusar nada. E aí, Comecei e quando eu vi o curso, tudo, eu disse, eu quero fazer, porque eu vejo, assim, muita necessidade dos pais, né? Os pais, assim, a gente que está de fora, a gente vê de uma forma, né? Mas os pais, o emocional deles fala mais alto, como lidar com os filhos. Então, eu vejo, assim, que os pais têm muita carência, assim, daquela conversa, daquele ombro amigo para conversar, para expor o problema que eles passam em casa com o filho, né? Então, tudo isso, assim, me chamou muita atenção no curso, a parte de mover a escola, os professores, fazer as palestras, tudo isso, assim, me chamou muita atenção, e eu disse, eu quero isso, eu quero porque eu sei que aqui não tem, né, esse tipo de coisas, assim, de orientação, e eu me interessei muito, eu gosto muito dessa parte, assim, do emocional, de lidar com o emocional, né, das crianças, dos adultos, porque Sim. eu vejo, assim, tudo é um conjunto, né, É um conjunto. é um conjunto. O Exatamente. emocional tem que estar bem para as crianças poder desenvolver, né, então, foi tudo Exatamente. isso, assim, que me motivou a fazer o curso. Poxa, eu acho que você com certeza deve estar feliz, né, quando vê o resultado do aluno. E família, você teve um feedback da família, uma reação da família, assim? Eles gostaram? Sim, era muito visível, né? Desde o primeiro dia, desde o primeiro encontro, assim, que a gente conversou, depois a gente trocava sempre mensagem, né? E eu acredito que a escola ou ela comentava, porque eu sempre ouvia dos outros professores um feedback dela, né, a respeito dela, assim. E até hoje, né, ela me manda mensagem, assim, agradecendo por tudo que eu fiz, pelo carinho que eu tive com ele, pela paciência, pela minha disponibilidade, né, assim, então, teve momentos na escola que era para fazer uma homenagem para alguém, né, que fosse importante para tua família. E, para minha surpresa, eles me escolheram. A família me escolheu e ele conseguiu gravar um vídeo agradecendo a professora, a Projane, né, que até hoje ele fala assim, a Projane. Eles conseguiram gravar um vídeo dele falando, agradecendo por eu estar adaptando as atividades para ele. Então, Nossa, que imagina bacana. a emoção, né, assim, de uma coisa que era uma coisa tão familiar deles, Isso né, já no remoto, né? já no remoto. Nossa, que bacana. Que legal. Então, assim, eu tenho vários registros, assim, que eu guardei, assim, para ter de recordação para mim, porque foi momentos, assim, que marcaram para mim, né? Porque você fazer uma atividade que era da escola, e a escola orientava você a achar uma pessoa da família, né? Uma pessoa que na família fosse importante. E eles aí decidiram escolher a mim e conseguiram fazer ele gravar um vídeo, né? Sim. Tudo assim, então Nossa. foi muito emocionante para mim, assim. No Dia das Professoras também, fizeram uma montagem nossa de vários momentos nossos em sala de aula,
e das nossas aulas remotas também, e montaram, fizeram um vídeo, assim, ficou... Nossa, até hoje eu assisto e eu choro, porque é muito emocionante, assim, né? E a gente vê o reconhecimento da família, e isso também é de um valor, assim, imenso, né? Porque tanto da minha parte eu me esforçava para fazer o melhor, mas a família também. A família foi muito parceira, assim, e até hoje eu falo assim com a mãe dele e falo e digo, né, que se ela não tivesse sido tão parceira, tão presente como ela foi, nós não tinha conseguido atingir os objetivos, né? Então ela sempre me agradece, né? Agradecia assim durante as aulas e eu dizia: nós estamos de parabéns. Porque se você não tivesse aí fazendo tudo conforme eu estava te orientando, a gente não ia atingir os objetivos. Então, realmente foi um conjunto, assim, a escola, eu e a família, no caso, unidos, e todos nós, os três, estavam unidos para chegar no mesmo objetivo, e a gente conseguiu. Poxa, que incrível, que incrível. Nossa, Jane, que incrível. E é visível, como você fala, que no início do vídeo, no início da nossa conversa, né, que a criança tinha dificuldade de comunicação, era muito tímida, você nem aceitava doce, né? Que criança que não aceita doce? Nada. Né? E chega no final e ele tá gravando vídeo. Sim, sim. Ele gravava vídeo. Essa semana ele me mandou um áudio: oi, Projane, sua linda, um beijo. Então, assim, e ele tá falando espontâneo, sabe? Foi isso, assim, uma evolução, assim, que eu comecei a ter um retorno, sabe? Foi a espontaneidade dele, assim, para ele te responder. Eu ligava para ele, ele só ouvindo a minha voz, mas ele me respondia, sabe? Eu gravava áudio de historinhas para ele, né, para a mãe dele colocava para ele ouvir, então ele ouvia as historinhas com a minha voz, e assim, eu tentei estar o máximo possível, né, presente, né, com ele, assim, e deu certo, assim, foi muito legal. Nossa, que incrível, nossa, que incrível. É muito incrível mesmo. É muito gratificante tudo isso, né? É muito gratificante. É o que eu digo, assim, que tudo isso, assim, não tem preço. O que eu ganhei de experiência, o que eu ganhei de conhecimento, o carinho, assim, que a gente sente na voz dele quando ele grava um áudio, né? Igual essa semana ele me mandou 4 áudios, né? São curtinhos, com poucas palavras, mas, assim, você sente a entonação da voz. Oi, Projane, com aquela alegria, assim, sabe? Que é muito legal. Eu acho, assim, que é só quem passa por esses momentos, assim, que sabe o valor, né, que tem, assim, de você ouvir um oi, Projane, de uma criança que não falava nada praticamente, né? Então é muito, muito bom. Nossa, que incrível, Jane. Nossa, Jane, maravilhoso. Maravilhosa essa sua história. Foram vários momentos, né, na escola, aí teve a pandemia, aí você se voluntariou para trabalhar junto, para continuar esse trabalho incrível. Montou um plano de intervenção para trabalhar no remoto também, né? Sim. Definiu esses objetivos em conjunto com a família. A família, né, participou, isso é importante, Sim. né? Quando a família entende, né, o que a gente vai fazer, né, quando está claro para eles, fica mais fácil de conseguir a cooperação, né? Igual as necessidades diárias dele, né? As atividades diárias, eu comentava com ela: o que você acha que é mais importante ele aprender a fazer, né? Aí ela comentou: lavar a mão sozinho, trocar uma roupa. Então, tudo isso a gente foi praticando também, Que né? incrível. Tudo isso a gente foi praticando, e ele consegue calçar uma meia sozinho, ele consegue calçar um calçado, ele consegue trocar de roupa, e assim, tudo isso foi ao longo do tempo, né? Mas assim, sempre em prazos curtos, igual eu fiz no registro, né? Sempre com atividade nova, mas a gente conseguiu, assim, bastante coisa. Nossa, muita coisa a gente Realmente, conseguiu. eu olhei o seu relatório, você conseguiu muita coisa em pouco tempo, foi em bem menos que 10 semanas, né? Sim. Uhum. Incrível, foi incrível, incrível. E o interessante, assim, é que ele não esqueceu. Ele tinha essa questão, assim, de no começo, hoje ele lembrava, amanhã ele esquecia. E ele não esqueceu. Ele lembra. Ele lembra.
Então, assim, é igual você sempre comenta assim, né? Além do laudo, né? O laudo é um laudo. Claro, a gente não pode descartar o que está no laudo, mas também a gente não pode ficar preso naquele laudo, né? Porque quando todo mundo acredita que o aluno pode fazer, que ele pode aprender, ele pode. Ele sempre nos surpreendia. E a gente sempre comentava assim, né, que a gente não esperava, a gente esperava um retorno dele, mas ele dava outro retorno acima do que a gente esperava. Nossa. Então eu entendia que aquilo ali era que ele podia ir além, né? E aí nas próximas atividades eu dava um passo além e ele ia sempre o outro a mais, sempre o outro a mais. E eu sempre falava para a mãe dele, sempre incentivando, você consegue, faz, porque às vezes alguma atividade de movimentação, né, assim das mãozinhas, alguma coisa, ele não conseguia fazer, eu sempre estimulava, você consegue, você consegue. E ela pegou isso, vai lá, você consegue. E ele conseguia, sabe? E aí, quando ele conseguia, era aquela comemoração, né? Ele batia palma, fazia aquele auê assim, né? E ele conseguia. E aí foi onde eu falei para ela, você tá vendo como ele consegue ir sempre além do que a gente está pedindo? Então, ele é capaz, ele tem capacidade de ir muito além do que a gente imagina. Mas basta a gente estar incentivando e não desistir. Hoje ele não conseguiu? Tudo bem, mas amanhã a gente tenta de novo. Ele vai fazer. Às vezes tinha dia que hoje hoje, né, o barulho do vizinho ali estava incomodando porque ele tinha algumas características de autismo também, questão de barulho, tudo isso, né? E ele não queria fazer a atividade. Não quer fazer? Tudo bem. Mas aí no outro dia ele estava melhorzinho, ele estava animado que ele fazia o do dia anterior e o do dia que eu tinha mandado, né? De tão assim animado que ele estava e fazia. Então foi muito legal. Outra situação também, na escola, nas primeiras semanas de aula ali, no primeiro mês, houve uma festinha lá na escola e o som, ele não gosta de barulho, ele não gostava de barulho. E eu não sabia que ele não gostava de barulho, né? Aí eu via que quando a gente chegava próximo ao local onde estava o som, ele queria voltar, e ele recuava. E eu voltava com ele, e assim a gente foi. E eu fui explicando para ele que era música, que era uma festinha, né? Fui detalhando tudo, eu sempre fui de detalhar tudo assim, né? Para ele tentar imaginar o que estava se passando no momento. E aí chegou um certo momento que a gente estava na sala, porque ele quis voltar, e eu respeitava muito a vontade dele, se ele queria ir, a gente ia, se ele não queria, a gente voltava, ia onde ele queria. E aí ele disse, música, música. Eu disse, a música, você quer ir lá ouvir a música, junto com os coleguinhas? E ele foi me guiando, sabe? Ele foi me guiando, onde estava pelo som, e nós fomos lá no meio da festa. Quando todo mundo viu a gente lá na festa, foi tirado foto, e ele dançou, brincou, tudo assim. E aí depois eu comentei com a mãe dele. E a mãe dele disse assim, não, eu não acredito, Pro. Eu disse, sim, aconteceu isso, descrevi tudo para ela. Ela disse assim, mas ele não suporta barulho. Ele disse, olha o primeiro avanço que a gente já teve. Eu disse, mas ele não gosta de barulho. Eu disse, no começo ele estava recuando, né? Mas depois ele aceitou tranquilamente. E aí mostrei os vídeos, as fotos, ela disse, meu Deus, Pro, já foi a primeira vitória. Consegui levar ele numa festinha junto com os coleguinhas, assim, né? Era uma festinha fantasia lá, uma coisinha assim, né? Então, assim, a gente começou com o pé direito desde o começo. Poxa, que bacana. Foi muito legal. Assim. A gente teve muitos momentos, assim, bem marcantes, assim, né? Foi bem legal. Poxa, Jane, que incrível, maravilhosa sua história, é incrível. Com certeza fica marcado, né? E é muito gratificante ouvir, muito bacana mesmo, porque a gente, num primeiro momento, pode acreditar que não está pronto, e na verdade a gente não está pronto, a gente nunca vai estar pronto, né? Porque cada criança é diferente, cada criança tem É um desafio. É um desafio novo, um desafio desconhecido, né? Tem uma particularidade, alguma coisa diferente, e não tem como estar pronto para tudo. Mas o bacana é que você foi lá, fez, conseguiu intervir aí de várias formas diferentes, tanto na área de
acadêmica, vamos falar assim, do conteúdo acadêmico das letrinhas, né? Quanto na área de autocuidados, quanto na área de socialização, na linguagem dele. A gente vê saltos no desenvolvimento em várias áreas e muitos objetivos alcançados. E considerável pouco tempo, né? Se a gente for parar para olhar, pouco tempo. O menino deu um grande salto aí no desenvolvimento. Incrível mesmo, incrível. E não tem valor que pague isso, né? Não, é muito bacana. não tem. Não tem. Poxa, Jane, acho que era isso. Foi maravilhoso conversar com você. Você está aí mais que qualificada para receber a nossa premiação no Anjo Educador. Obrigada, porque era esse o meu propósito. Eu pensei assim, já que eu entrei para pedagogia, eu vou continuar, mas eu vou fazer a diferença na vida de cada criança que Deus colocar na minha frente, né? Hoje eu não estou trabalhando com crianças especiais, mas eu pretendo, né, futuramente. Hoje eu sou professora particular, dou aulas aqui em casa para crianças, né, que têm dificuldade em alfabetização, mas eu digo assim, a minha missão, o meu propósito continua o mesmo. Fazer a diferença na vida de cada criança. Plantar aquela sementinha de esperança de que eles podem aprender, né? Independente de laudo, independente se tem ou não tenha laudo, né? E aí, quando eu vi o curso, né, que tinha o Anjo Educador, eu disse, eu quero ser. Eu vou fazer tudo certinho, porque eu quero concluir tudo desse curso. Eu quero tirar o máximo de proveito possível desse curso. Eu quero fazer parte da rede de apoio, eu quero fazer tudo que tiver de oportunidade, eu vou pegar tudo. Vou pegar tudo para fazer. Só que eu me apurei um pouquinho, né? Demorei um pouquinho para concluir o curso, mas fiz, anotava tudo. Tem um caderninho ali só do Instituto Itardi, anoto tudo, assisto palestra, quero terminar todos aqueles outros cursos que veio junto, né, de bônus. E eu comecei com esse intuito, eu vou fazer tudo, né, vou aproveitar todas essas oportunidades e eu quero ser um anjo educador, porque o meu aluninho, o ano passado, eu acho que me provou de que eu posso. Maravilhoso, realmente, né, quando a gente vê o resultado não tem como desver, né, ele aprendeu e outras crianças também podem, e isso aí, E é o interessante, assim, que você vê na prática, né? Aí você ouve, assim, de outros profissionais, não adianta, não vai aprender, porque o cognitivo, não sei o quê. E eu não aceitava aquilo. Eu dizia, não é assim. Pode sim, pode, vai. E acreditava que ia. E a mãe dele entrou junto comigo, vamos, e conseguimos. Então, é igual eu digo assim, tudo que a gente viu no curso, realmente na prática funciona. Funciona mesmo assim, porque é visível, a gente vivencia ali no dia a dia, que tudo dá certinho, né? Você segue passo a passo ali, você consegue atingir os objetivos. Poxa, a não ser que você não queira, né? Se você não quiser, aí você não atinge, né? Mas se você ir atrás, buscar, né? Você atinge. E quando você decidiu entrar, você achou caro? Sinceramente, achei, porque só que assim, eu fazia outros cursinhos, né, de valores bem mais acessíveis, né, e tanto que no momento eu estava desempregada, né, e eu comentei com a mãe que eu queria fazer, e ela disse, não, então se você quer eu vou te dar o curso, e eu só fiz porque ela me deu o curso, né, que legal. Porque se fosse por questão financeira eu não ia fazer, né, eu estava desempregada, então eu não iria fazer. Só que como eu me despertou muito esse interesse e ela sempre me incentivando, né, sempre me incentivando, ela disse, não, vai lá e faz que eu vou te dar esse curso de presente. A sua mãe? Que bacana. E aí eu fiz, e quando eu recebi a notícia que você me mandou o áudio, que eu tinha enviado o relatório e tinha sido aprovado e tal, eu mandei para eles, né, para o meu pai e para minha mãe, foram os dois que bacana. Me deram o curso, né, o meu pai é muito emotivo, então ele ouviu, né, daí ela fez uma chamada de vídeo para me dar os parabéns, ele limpando, né. Nossa! Muito emocionado, né, contente, que eu sempre fui aluna de destaque quando eu era pequenininha, né, na escola dele, disse assim,
e continua sendo destaque, porque quando você quer estudar, você se destaca, né, minha filha? E só secando as lágrimas, né? Então, assim, foi muito emocionante ver, assim, proporcionar essa alegria para eles, né? Nossa, que incrível. Então assim, E, foi bem legal. e agora, Jane, tu acha, olhando para aquele valor lá, tu achou caro? Tu continua achando caro? Continua? Assim, não. Diante, assim, de tudo que a gente aprende, de tudo, assim, não se torna caro. Só que hoje em dia, assim, a situação, né, Leandro, tá Sim, complicada, né? Essa pandemia, muito desemprego, sim, né? O sim. contexto em geral, que acaba se tornando caro, né? Você tirar um valor, sendo que você tem uma família para sustentar, você tem filho. Então, eu vejo, assim, essa dificuldade hoje em dia, né? Uhum. Eu vejo até com as crianças, né? Quantas crianças aqui que precisam de aula particular, que estão com atraso, mas infelizmente não é todos os pais que podem pagar, né, as Uhum. aulas. Então, tudo isso, assim, é uma coisa assim, que a gente pesa, né? Só que eu ainda penso assim, se a pessoa tem condições, faça, invista, que dá. Já vou, diga para ela que eu já vou. A minha aluna chegou. Ah, tá. A gente já estendeu o horário também. Mas, poxa, que bacana. Não, Jane, é maravilhoso. Incrível, essa história maravilhosa. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a inspirar muitas pessoas, tantas pessoas que estão naquele momento ali junto com o aluno, tentando fazer a atividade dar certo, quanto pessoas que estão pensando se vai ou se não vai pegar o aluno, se está pensando se desiste ou se não desiste, ou se ele pode ou se ele não pode aprender, se ele deveria. Sim, Tem gente que ainda está nesse estágio, ainda está pensando, será que esse aluno deveria estar aqui mesmo? Será que esse aqui é o lugar dele, né? E é, isso ajuda, né, todos esses envolvidos aí, inclusive as famílias, muito importante também os familiares é, acreditarem que é possível. sim. Poxa, que bacana, Jane. Muito obrigado. Parabéns, você é aí a nossa mais nova anja educadora aqui do Instituto Itádio. Logo, logo você recebe a sua premiação. E Muito parabéns aí para você, para o seu aluno, para sua família também. Muito feliz. obrigada. Tá bom? A gente vai conversando então depois. Tá Tá ok? bom, Tchau, tá tchau, bom. Jane. Tchau.